Deus abençoe a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas se você está aqui, se você está conectado, é porque o Senhor quer falar contigo e você veio buscando algo da parte de Deus. Você não veio buscando nada do homem. Você está na casa do nosso Pai, do nosso Deus. E é dele que procede, todas as palavras que sairão da minha boca serão dele. É do seu Espírito. Nada que vier de mim vai servir para você. Amém? Eu não sei qual é o processo que você está passando, querido. Eu não sei qual é o processo. Mas eu creio, tenho a plena certeza, porque a palavra do Senhor me garante, e garante a você também, de que você não está sozinho, você não está sozinha. E que esse processo não é para a morte. Esse processo não é para a morte, tenha certeza disso. Amém? Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do capítulo 5 até o 11. À medida que você for encontrando, você vai glorificando, você vai adorando, você dá um grito de glória, um brado de aleluia, manifesta alguma coisa, porque a gente precisa se movimentar nesse lugar. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: teve José um sonho. Diga, sonho. Repita comigo, um sonho. E o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes o rodeavam e inclinavam-se perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho. Diga assim, outro sonho. E o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, a ti, Senhor, toda a honra, glória e louvor, meu Pai. Senhor, a palavra, a porção da tua palavra foi lida, meu Senhor. Ó Deus, e sem o teu Espírito, Senhor, ela não terá efeito algum. Por isso te entregamos, ó Deus, o controle, a primazia, Senhor, de todo este culto, meu Pai, na certeza de que somente o teu Espírito, Senhor, tem autoridade sobre este lugar, retirando daqui, meu Deus, tudo que não tem parte contigo. Que todo coração, toda mente agora se tornem cativos a Ti e a Tua palavra, e a palavra a ser lançada ao Senhor, que ela venha encontrar os corações, meu Pai, prontos para recebê-la, meu Senhor, como uma semente que vai, ó Deus, produzir o fruto ao qual ela está sendo lançada, meu Senhor. Que os Teus filhos, ó Deus, ao saírem deste lugar, meu Pai, não saiam da mesma forma a qual entraram, mas saiam cheios de gozo, de paz, de alegria, de amor, de entendimento, de discernimento e renovados em Ti. Que haja transformação nas mentes do Teu povo na noite deste dia. Que chaves sejam viradas, ó Deus, para tirarmos, ó Deus, todo empecilho, todo embaraço, ó Senhor, que nos impede de crescer, de avançar, ó Deus, e que possamos a partir daqui, Senhor, sermos pessoas diferentes conforme a direção do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda, meu Senhor, este lugar, para a glória e para o louvor do Teu nome, ó Senhor, e o Teu povo agora te adorando, vai glorificando e sentando para a glória do Teu nome. Aleluia. Cutuca esse irmão ou essa irmã que está aí do teu lado e diga assim: suporte o processo. No bom baianês quer dizer assim: segura a onda,
segura a onda, não é? Que às vezes tem processos, tem situações em nossas vidas que nos pegam de surpresa, mas já estava planejado, não por nós, estava planejado pelo dono da nossa vida, pelo autor e consumador da nossa fé, pelo diretor da nossa história. E às vezes nós não entendemos tudo que estamos vivendo em dado momento de nossa vida. Ninguém tem uma vida completamente linear. O Senhor nos fala para sermos constantes em sua obra, sermos abundantes, transbordando aquilo que temos aprendido com Ele, para termos uma direção e sermos cheios do Espírito Santo. Mas a nossa vida, normalmente, ela vai oscilando. Em dado momento está tudo bem, daqui a pouco acontece uma coisa. Normalmente a vida do crente, se está tudo bem, tem alguma coisa errada. Tem que ter algum negócio para mexer com a estrutura do cidadão, não é? E não é diferente, não foi diferente com Jesus, não foi diferente com José e não está sendo diferente com você. Então, creia que esse processo que você está vivendo nesse momento é apenas o Senhor moldando o vaso. É o Senhor lapidando as suas estruturas, te dando condições de mudar a chave do seu entendimento para que você possa viver algo maior. Mas maior em quê? O processo quem vive é você. Você que vai saber no que é que o Senhor está querendo te direcionar. E aí tem uma perguntinha que fala assim, uma afirmação. O que não te desafia, não te transforma. Dentro do processo, você vai estar sendo desafiado ou desafiada o tempo todo. E aí a pergunta é, vai continuar ou vai desistir? Vai prosseguir ou vai parar? Todos precisamos passar por processos, por mudanças na nossa vida para alcançarmos propósitos que Deus já direcionou. Eu quero trazer um simples vídeo aqui, rapidinho, só para vocês terem noção do que são processos. Pode apagar a luz aqui, por favor, Dani? É um processo muito simples e natural. Ela está achatadinha. Isso é uma cigarra. Amém? Isso é uma cigarra. E aí vocês viram a metamorfose que ela passou durante um processo. Essa metamorfose é chamada de ecdise. As cigarras, elas podem viver até 17 anos embaixo da terra, como um inseto comum. Mas existe um propósito na vida dela. Esse inseto, ele foi feito exatamente para nascer, se crescer, se reproduzir e depois morrer. É o processo normal de evolução desse inseto. 17 anos embaixo da terra. Em dado momento, ela sai, cava os túneizinhos, sobe na árvore e passa por esse processo de ecdise, para ganhar as suas asas e aí encontrar o seu varão, reproduzir e concluir a sua missão. Mas dentro da terra, durante 17 anos, ninguém fica sem fazer nada. Alguma coisa aconteceu por lá. E aí, hoje tivemos uma aula aqui sobre insetos e as suas peculiaridades, os seus propósitos, as suas importâncias. Nada é por acaso na vida. E dentro de um processo como esse, nós também passamos. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas durante todo esse processo de evolução física do homem, nós temos processos intelectuais, emocionais e também espirituais. Certo? E vamos buscando, à medida que vamos tendo conhecimento, aquilo que é adequado para nós. Porém, existem coisas que Deus escreveu e que a gente não tem como fugir. É como
colocar o trem na linha e tem que ser ali. Se for para a direita ou para a esquerda, descarrilha e acaba. Aí tem todo o processo de colocar o trem de novo na linha para poder fazer a sua manutenção e ele continuar seguindo na linha. Qual é a linha que nós cremos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a linha que nós cremos, é a linha que conduz a nossa vida. Mas, pastor, o que você quer falar? A palavra de Deus, trem, propósito, processo. Quero falar sobre José. José foi um homem, um garoto, na verdade, que aos 17 anos, Deus sinalizou para ele um propósito. Mas não falou para ele como seria o seu processo. E o processo de José foi algo que muitos hoje vivem literalmente em suas vidas. José era o filho da velhice, o filho amado, o caçulinha, ou quase o caçulinha, porque o nome José, a sua mãe o deu, significa que o Senhor me dê outro filho. Então, veio o seu irmão. Mas o propósito de Deus era com José. José teve 2 sonhos. E quando a Bíblia fala aqui que os seus irmãos o odiaram ainda mais, quando ele relatou o primeiro sonho, significa que anteriormente os irmãos já o odiavam. O odiavam porque era o paparicado de papai. Era aquele filhinho que papai fazia tudo, ensinava, mas era aquele filho também que era o X9. Era aquele filho que via os irmãos fazendo as coisas erradas e vinha para o pai, entregava a todo mundo, e por isso os irmãos também o odiaram. E à medida que os irmãos iam vendo os propósitos de Deus sendo anunciados através de José, pelos sonhos que Deus estava dando a José, a sua ira aumentava ainda mais. Porque é como muitas vezes vemos, porque ele não eu, porque ela e não eu, porque acontece com o irmão e não acontece comigo. De repente você está dando tanta ênfase ao que está acontecendo com o vizinho e está esquecendo de olhar para dentro de si para que Deus revele aquilo que Ele quer te encaminhar. Ninguém na face da terra vive sem um propósito. Ninguém. Todos temos propósitos. Se a gente for olhar na Bíblia, vamos ver vários exemplos. Vários exemplos. E aí todos eles só tiveram êxito quando foram submetidos à vontade do Senhor. Nenhum foi um homem ou uma mulher bem-sucedido fora da vontade de Deus. E aí eis o trem que tem que andar na linha. José, um jovem de 17 anos, que levanta inveja, dissensão, ira dos seus irmãos, por ser alguém que entendeu que ele tinha um destino, mas ainda não sabia que ele tinha que passar por um caminho. Não sei o caminho que você está passando agora, mas se você parar de dar ênfase ao que está acontecendo ao seu redor e conseguir conectar diretamente com Deus, Ele já lhe mostrou o destino e Ele vai lhe ajudar no caminho. Durante todo o processo que você vai caminhar, que você vai prosseguir, o Senhor, Ele vai te ajudar, vai te direcionar. E aí vem a primeira decepção de José, a família. A família, a inveja, a dissensão, o querer ser mais. E aí os irmãos tramam contra José. O pai havia dado uma túnica de presente para José. E ali foi um outro objeto que levou os irmãos a ficarem mais irados ainda. Por que um presentinho desse? Aquela túnica representava ali a autoridade. Deus te levantou como autoridade no meio da sua família. E durante o processo, se existem levantes, se existem dissensões, se existem brigas, se existe inveja, fica tranquilo. Porque está tudo dentro do script. Porque entre luz e trevas não há comunhão. Ira, contenda, inveja não fazem parte da luz. E você que é cheio de luz, é cheio do Espírito Santo, vai entender no campo espiritual que isso não tem parte com você.
Ah, mas são do meu sangue, são da minha família. Não importa, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Nós devemos amar, mas devemos amar o nosso próximo depois de amarmos o nosso Deus. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida, porque aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno do reino dos céus. Não é digno de chegar num propósito que já foi revelado. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já tem um propósito e está vivendo um processo. Sua família professa outra fé, sua família não tem o mesmo entendimento espiritual que você tem. A melhor coisa que tem a se fazer é fechar a matraca, fechar a boca, seguir no seu caminho. O exemplo é muito melhor do que as palavras, porque o exemplo por si só fala. José aqui queria eufórico, menino, sem experiência, achando assim, está todo mundo comigo, é meus irmãos, é minha família. Mas o primeiro levante que José tem que suportar é o da família. A primeira decepção que José tem que suportar é da família. E aí tramam contra ele. Pegam a túnica, espancam José. Rúben não aceitava isso, seu irmão mais velho. Mas assim os outros aproveitaram a ausência de Rúben e fizeram. Queridos, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, tenha certeza que Satanás tem um propósito paralelo e vai usar quem estiver disponível para poder fazer com que os planos de Deus sejam frustrados na vida de alguém. Mas só serão frustrados se você não ficar na linha, não ficar no trilho. E os próprios irmãos de José tramaram, espancaram, não satisfeitos, jogaram ele no poço, porque a ideia era bater e levar de volta para o pai, todo quebrado. Mas resolveram aproveitar a ausência do irmão mais velho, jogaram no poço, sujaram a túnica de sangue, aproveitaram o momento. Vamos vender Zé? Está passando uma caravana, vamos aproveitar o embalo e vamos vender Zé. Porque Zé agora está valendo um dinheirinho. E depois a gente resolve. A gente vai dizer que uma besta fera matou nosso irmão e que Zé não existe mais, acabou, game over. Só que a Bíblia fala claramente para todos nós que não há nada em oculto que permaneça oculto para sempre. Tudo que começa errado, termina errado. Mas termina errado para quem faz errado. Porque Zé não tinha nada a ver na história. José não tinha nada a ver na história. José começou certo. E a história de José termina certo. A sua história vai terminar certo. A sua história vai terminar certo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue trilhando no caminho, no trilho que o Senhor te colocou. Pastor, mas está sendo difícil segurar a onda. Segure. José segurou. Jó segurou. E ali prova que Satanás estava pronto com um plano paralelo para desfazer as bênçãos de Deus na vida de Jó. E Deus conhecia tanto a Jó que deu permissão. Olha lá. Você está reclamando que ele só é abençoado porque eu cerco de bênçãos. Tudo bem. Imagina, o pior dia da vida de um ser humano foi na vida de Jó. Sabe, aquele dia de fúria, Satanás tentou de tudo. E dentro do processo paralelo de Satanás era só destruição. Mas dentro do coração de Jó, que ainda não conseguia entender o processo, era só um caminho de adoração. Adoração. Existe um jargão que diz que quanto mais quebrado o crente está, mais ele adora.
ele tem duas situações, o crente. Ou ele adora ou ele murmura. Jó preferiu adorar. Jó preferiu não blasfemar. Jó preferiu não olhar as circunstâncias e Jó começou a olhar para onde? Para dentro de si. Jó começou a olhar para dentro de si. E às vezes você está passando por um processo muito difícil na sua vida e a primeira coisa que você faz é o quê? Poxa, estou assim porque fulano me quebrou. Pegou meu cartão emprestado e não pagou. Mas pegou o seu cartão emprestado e não pagou porque você emprestou. É simples. Eu aprendi uma coisa com minha mãe. Minha mãe é dura nas finanças, assim, no sentido de ensinar para poder fazer o negocinho certo. Cartão de crédito não se empresta a ninguém. Uma coisa que você precisa zelar na sua vida é o seu nome. Você pode viver num lugar que muitas pessoas vão apontar como um lugar que não é um Alphaville, mas é um lugar digno, é uma morada sua, ou se você mora de aluguel, você tem que colocar as suas contas em dia. Mas cartão de crédito não se empresta a ninguém. Depois eu fui aprender que cartão de crédito, carro, também não se empresta. E às vezes a gente quer ser bonzinho com alguém que está todo quebrado, todo arrebentado, está lá no fundo do poço, aí você estende a mão, ele em vez de dar um impulso para subir, ele faz força para você descer. E foi assim com os irmãos de José. Jogaram ele no fundo do poço. Quando puxaram José, não foi para poder ajudar José, foi para poder botar José num processo duro, difícil. O filhinho de papai sai da casa onde ele era honrado, onde ele era mimado, para ir para o Egito como escravo. E o negócio começa a apertar. Mas José não estava fazendo nada de errado. Entenda isso. O que a gente precisa entender é que quando a gente faz as coisas todas certinha, a Bíblia fala em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu estou vivendo na linha, na palavra, tudo vai cooperar. E às vezes, dentro desse processo, a gente se pergunta assim, Senhor, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Onde estão os seus amigos na hora da sua dureza? Aquele que lhe pediu o cartão de crédito emprestado, aquele que lhe pediu o carro emprestado, voltou com o seu carro batido, arrebentou seu cartão de crédito, pegou dinheiro emprestado e não pagou. Isso é só superficial. Tem mais coisa por aí. Onde estão esses? Na hora do aperto. Porque na hora que você está de boa, aparece amigo de tudo quanto é lugar. Brota amigo da terra. Mas deixa a porca torcer o rabo. Deixa o negócio apertar. Ó. Cai fora todo mundo. Ou quando aparece, são como os amigos de Jó. Está no pecado, por isso que está acontecendo. Aparece para apontar. Mas aí você faz assim, poxa, eu sempre fiz assim. E agora estão assim. Está tudo tranquilo. Faz parte do processo. Porque no processo você começa a conhecer quem é quem. No processo você conhece quem é amigo e quem não é. No processo você começa a entender quem está do seu lado e quem não está. Aprendemos durante a pandemia que estamos juntos, estamos misturados. Mas na hora que o negócio aperta, é cada um para o seu lado. Mas tem um ditado por aí que fala assim, é cada um por si e Deus por todos nós. Se Deus é por mim, eu já sou maioria. Se Deus está comigo, eu sou mais que vencedor, porque agindo Ele, ninguém pode impedir.
Então, durante o processo, você vai começar a conhecer quem são os amigos. Durante o processo, você vai conhecer quem é que está do seu lado. Mas é a família. Ah, mas é um amigo do peito. Tem um coração que faz assim agora, né? Cuidado com as amigas. Cuidado com os amigos. Porque o único que não te abandona, o único que não sai do teu barco, o único que não sai do teu lado, é o Senhor. Deus, Ele nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar você numa situação difícil. Você está lá sendo vendido ao Egito como escravo. Ele está ali, do seu lado. A situação, o processo está doloroso, está moendo. Nunca vi bom marinheiro em mar calmo. Nunca vi um bom azeite ou um bom vinho não passar pela moenda. O primeiro sumo é o mosto, né? É aquela coisa boa. Né? Ali vem a nata. E depois o negócio vai afinando. E de repente você está passando na moenda, mas se você está adorando, se você está no trilho, se você está no prumo, fica tranquilo, fica tranquila, faz parte do processo. Se você está adorando a Deus, está tudo certo. Uma hora tudo vai cooperar, tudo já está cooperando. Deus está apenas moldando a sua estrutura, está te fazendo alguém mais forte, está te fazendo alguém mais experiente, porque o seu testemunho vai servir para outras pessoas. Ninguém vai dar testemunho de coisa boa sem ter passado por uma dificuldade. A bênção não vem sem ter uma dificuldade. Salmo 126 diz assim, que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher feixes de alegria. O povo ficou cativo, foi para lá chorando, mas voltou sorrindo, se alegrando em Deus. Durante o processo você vai estar sendo testado o tempo todo, e Deus vai estar ali do seu lado. Aí chega um homem chamado Potifar, se apresenta, olha para José e vê algo diferente. Quando você está dentro do caminho, dentro do trilho do Senhor, até a sua face fica diferente. Mesmo no meio da dor, da amargura, da decepção, os seus olhos brilham, os seus lábios sorriem. O brilho de Deus está no seu rosto, porque ali, na dor, é que aparece em você a imagem e a semelhança de Cristo. Somos a imagem e a semelhança de Cristo. Estamos sendo espremidos, moídos, mas estamos firmes. Estamos firmes. E Potifar leva José para sua casa. Que coisa pior do que isso? Que José começou a chegar na casa de Potifar e fazer tudo florescer, tudo prosperar. Prosperou tanto que até a madame, a esposa de Potifar, queria José. E aí, como não há comunhão entre luz e trevas, e a Bíblia fala que nós devemos fugir de toda aparência do mal, José foi para a palavra, vou pular fora. E aí veio o quê? A calúnia. Veio a calúnia, veio a difamação. É diferente na sua vida? Porque você se posiciona dentro da palavra, dentro da verdade, você não faz parte de conchavos, você não faz parte de rodinhas de escarnecedores, é diferente. Porque a verdade, ela vai prevalecer. Doa a quem doer, uma hora ou outra, a verdade vai aparecer. E aí veio a calúnia. E o que fazem com José? Prisão. E se a gente for analisar, o cara sai da casa do pai, é lançado num poço, espancado pelos irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, vai para o Egito, vai para a casa de Potifar, e o negócio só vai estreitando. Mas José estava ali, firme e constante.
crendo e confiando no Senhor. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Já pensou? Ele vai lá e diz assim, és mulher muito formosa, eu vou aproveitar. José partiu, preferiu ir para a prisão. É melhor ir para a prisão do que fazer aliança com o pecado. É melhor ir para a prisão do que fazer conchavo com o que é errado. E isso faz parte do processo. Santificação é se desviar de tudo que é mal, de tudo que é ruim. Estamos vivendo o processo para alcançarmos o reino de Deus, para termos testemunho na terra. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, fulano, ali era um crente de verdade, que não se deixava levar pela roda de escarnecedores, nem pelo conselho dos ímpios, estava ali firmado em Deus. Não é como a gente viu agora aí, pessoas que usam o evangelho como pano de fundo, como fachada, para fazer aquilo que bem lhe agrada, bem lhe apraz, e cometer assassinatos. Vigia, crente, quando você encontrar alguém se dizendo autoridade disso, daquilo, e não tem autoridade sobre ela. Isso não está no script não, mas fica um alerta para todo mundo. Pessoas que se apresentam nas igrejas, eis que te digo, e tome-lhe bênção, falando aquilo que agrada o coração. E no final de tudo, morte. Mas a verdade não demorou para aparecer. Porque saiu uma serva de Deus de lá do Ceará, do Maranhão, e veio marchando. E chegou aqui e disse, o meu Deus vai trazer toda a verdade. E trouxe. Então vamos vigiar com quem fazemos amizades. Vamos vigiar os lugares que frequentamos, porque nem todo isso que te digo é verdade. A Bíblia fala sobre espíritos de adivinhação. Então fica ligado, porque vai aparecer um Paulo para poder expulsar esses demônios. E voltando para o nosso assunto. Então, faz parte do processo, não está na roda de escarnecedores. E José foi para a prisão. E o engraçado é que o negócio vai estreitando para José, mas enquanto mais vai estreitando, mais José vai sendo próspero. Porque imagina, o cara chega na cadeia como prisioneiro e passa a ser carcereiro. Foi tanta confiança que ele foi dada na prisão, que a chave da prisão estava na mão de José. José prosperava em tudo. Dentro do processo, em meio à dor, em meio à aflição, a Bíblia não relata em nenhum momento que José murmurou. A Bíblia não relata em nenhum momento que José duvidou. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O processo pode estar até estremecendo, mas continua confiando. Porque tudo aquilo que você colocar nas suas mãos prosperará. Está escrito na palavra, prosperará. Mas o momento é de dor, pastor. Das rosas, quando são espremidas, é tirado o melhor perfume. Está doendo? Confia no Senhor. Porque um homem usado por Deus dentro da prisão para revelar um sonho para duas pessoas que estavam ali praticamente condenadas. Através desse sonho, eles são levados para a morte, conforme o sonho foi dado, e o outro de volta ao seu emprego. E ele volta para o seu emprego e começa lá a trabalhar do lado de Faraó. E um dia Faraó tem um sonho que ninguém consegue revelar. E aquele homem se lembrou de quem? Da rosa que estava sendo espremida lá na prisão. Se lembrou de José. Não teve, olha o eis que te digo, ninguém sabia decifrar. Ninguém sabia revelar o sonho. Mas aí o copeiro, Faraó,
tem um homem que vai revelar esse sonho. Porque tem coisas que Deus só faz através da sua vida. Existem situações, existem circunstâncias, existem momentos que Deus vai usar só você. E aí, para lhe tirar do cativeiro, Deus vai usar o seu dom. Onde ninguém vai ter capacidade de fazer, Deus vai levar você. Deus vai levar você. E lá, quando o faraó manda buscar José, onde nenhum dos seus magos haviam decifrado aquele sonho, José se apresenta como homem de Deus e fala para Faraó que o sonho, quem vai dar a revelação é o Senhor. Se você tem um dom, se você tem um propósito com Deus, se você está caminhando junto com Deus, não se exalte, porque Deus tem algo especial na sua vida. Seja humilde para colocar o nome de Deus acima do seu. Seja humilde para compreender, para entender que Deus faz no céu e usa você na terra para poder cumprir os propósitos dele na vida de quem ele quiser. Você é uma ferramenta na mão do Senhor. Então, quando José revela esse sonho a Faraó, e aí começa a se cumprir os sonhos lá do início da história. José é levantado como governador do Egito. O homem, o braço de confiança do homem mais poderoso da terra na época. E dentro desse processo começa a exaltação do homem. Porque no momento em que você está sendo provado, vai chegar o momento em que você vai ser aprovado. E esse processo levou José à segunda cadeira do Egito, a ser o homem de confiança de Faraó. Mas ainda existia algo que precisava ser lapidado na vida de José. Existia algo que precisava ser lapidado na vida de José, como existe algo que precisará ser lapidado na minha e na sua vida. Sabe, aquela mesma família, aqueles mesmos irmãos que humilharam, que espancaram, que odiaram José, que lançaram ele no poço, que venderam como escravo. Olha para o irmão, para a irmã que está do seu lado e diga assim: a honra vem seguida do perdão. Deus não vai te honrar por completo se você não perdoar alguém que precisa ser perdoado. Primeiro ele te perdoou aqui na terra quando você o escolheu como o único e suficiente Salvador e vai te honrar no céu. Mas aqui na terra o negócio é invertido. Você quer ser honrado, você quer ser honrada? Perdoa primeiro. Porque se você não tiver perdão por alguém que te feriu, você não pode nem chegar no altar para dizimar e ofertar. Se você não tiver perdoado alguém, as suas orações não serão ouvidas. E aí o que é que o Senhor faz? Em meio a toda aquela sequidão, José prosperando, juntando cereais nos celeiros, fazendo com que o Egito se tornasse a maior potência naquele momento, a família dele sai de lá para cá. E José, quando vê os seus irmãos, José chora copiosamente. Sabe aquela coisa do que fala assim, quem bate esquece, mas quem apanha, não esquece. Ali José, como homem poderoso, poderia fazer o quê? Se vingar. Mas não, José teve sabedoria de Deus. É o momento de perdoar minha família. Porque existia algo dentro de José que ainda o deixava agoniado. E ele entendia que ele precisava perdoar a sua família. Porque tem gente que muitas vezes quer viver no céu,
E aí fala assim, Jesus perdoou os meus pecados, glória a Deus, aleluia. Mas não está perdoando o irmão que pisou no pé. Mas não está perdoando uma exortação. Mas não está perdoando algumas situações da vida. E aí o processo fica como? Parado, emperrado. Quer receber perdão, mas não perdoa. É com a mesma medida que medirdes, vos sereis também medidos. José tinha tudo para se vingar da família. José tinha tudo para se vingar daqueles que ele mais amava. Porque era notável que José, apesar do propósito de Deus de o exaltar, ele amava a sua família. E você, como é com a sua família? Mas minha família é problemática, mas você tem que amar. Mas minha família é um processo, pastor. A minha não é diferente, irmão. Qual é a família que é perfeita? Nem a de Jesus foi. Os irmãos andando com ele ali. Não existe ninguém perfeito na face da terra. Ninguém. Quem é perfeito aqui? Tem algum perfeito aqui? Um. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E se é mentiroso, é filho do pai da mentira. Mas Deus quer te usar no processo, Deus quer te moldar no processo, mas quer lhe mostrar o final no propósito. Honra e perdão. Honra e perdão faz parte do propósito. E leva os irmãos e traz o pai. A história vocês conhecem. José os recebe em sua casa e prepara um banquete. De repente, você está precisando preparar uma mesa para alguém que te feriu, para alguém que te machucou, para ter o perdão liberado, para liberar perdão. De repente você precisa sentar-se com os seus, que com certeza a sua família, não sendo uma família perfeita, são as pessoas que você mais ama. Ai daquele que mexa no irmão, não é verdade? É a ovelha negra da família, mas mexe com ele. Mexe. Tem gente que arranja força onde não tem. Mas professa outra fé. Mexe. Mexe. É sangue. É sangue. E às vezes dentro do processo, por conta de uma etapa, você pensa em desistir. Está pensando em desistir, irmão? Está pensando em desistir? O processo é duro. Às vezes você para, analisa as questões, analisa as situações e acha que a melhor coisa a se fazer é desistir. Pois a palavra de Deus para você hoje é persevere. Persevere, prossiga. Jesus desistiu. Imagina ser açoitado como ele foi. Imagina ser espancado como ele foi. Enquanto ele estava na cruz, ainda tinha gente blasfemando contra ele, tinha gente amaldiçoando ele. Depois de todo aquele processo da via dolorosa, ele poderia ter desistido. Mas Jesus, antes de passar pelo processo, de ser entregue na mão dos malfeitores, Jesus foi orar. Porque ele sentia na alma algo muito difícil que ele ia passar. De repente você está passando por uma etapa do processo em que você quer fazer a coisa do seu jeito, na força do teu braço. Jesus, que é Jesus, foi orar, queridos. Está faltando a oração? O que está faltando? Jesus disse ao Pai, não vou suportar isso, é muita dor, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Porque quando a gente entende o propósito, o processo sendo feito dentro da vontade de Deus,
a gente vai suportar, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, a gente vai suportar. Sobe ao monte, dobra o joelho, vai ter comunhão com o Pai. Por quê? O cansaço que você está sentindo nesse momento, passageiro. Quem sabe o seu propósito, como José sabia, descansa no processo. José não murmurou, José avançou, e quanto mais ia ficando difícil, ele ia avançando, foi aproveitando as oportunidades. E tudo que José fazia prosperava. Como é que alguém pode prosperar dentro da cadeia, dentro da prisão, a ponto de ser a pessoa que administrava a cadeia? De prisioneiro virar administrador. Precisa ter fé, queridos. Precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa saber que em Deus temos proteção. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo para ficar firme. Resiliência é superar um sofrimento, uma dificuldade. O homem resiliente adquire resistência física e visão otimista para se reconstruir a cada dia. Consegue enfrentar situações adversas acreditando em suas próprias crenças. Em quem que você está crendo? Usando a fé para superar os obstáculos. Está cansado? Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está cansado, irmão? Busca comunhão com Deus. Não desiste. É difícil, é sim. Tem coisas que vêm para nos derrubar, tem coisas que vêm para nos afligir, mas se nós temos Deus do nosso lado, nós somos vencedores, ou melhor, somos mais que vencedores. Precisamos perseverar, porque senão não alcançaremos o céu. Já viu alguém se lembrar de alguém que desistiu? Já viu alguém falar de alguém que ficou em segundo lugar? Já viu falar de alguém que não suportou o processo? A Bíblia só fala de quem venceu o processo, de quem perseverou em Deus. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ame o Senhor, confie nele. Não desista. Tudo isso faz parte do processo para você alcançar o propósito. O propósito de José era governar. O homem deve governar tudo e deve ser governado por Deus. Se permita o senhorio de Cristo na sua vida. Deixa Ele ser Senhor na sua vida. Entrega tudo a Ele, para que Ele possa fazer tudo. Não desista. A gente tem visto uma igreja hoje, tecnológica. Uma igreja hoje, self-service. Uma igreja hoje que pega versículo e copia e cola. Não medita na palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite e de dia. Qualquer horário da sua vida, a palavra tem que estar pulsando no seu coração, sustentando a sua alma, porque senão você será como um sepulcro caiado, vazio, e aí não suporta o processo. Abandona no meio do caminho. A pandemia veio para mostrar quem é crente e quem não é. E o pós-pandemia está mostrando quem são as pessoas. A frieza de coração, a falta de amor e de temor ao Senhor. Porque um processozinho vai me derrubar.
Oh, queridos, medo, ninguém pode dizer que não sente. Tem alguém aqui que não tem medo de nada? Às vezes as coisas vêm, a gente teme na hora. Mas quando a gente dobra o joelho, quando a gente entende que o Senhor está ali. José não teve nenhum amigo. José não teve ninguém com ele. Aliás, teve um. E esse um não abandonou. Esse um não virou as costas. Esse um não apontou. Esse um estendeu a mão e disse: levanta que eu te ajudo. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: levanta que eu te ajudo. Levanta que eu te ajudo. Está cansado? Não pare. Você precisa de forças? Estou aqui para te sustentar, para ser o seu combustível, para te alimentar. Porque quem bebe dessa água jamais terá sede. Quem come desse pão jamais terá fome. Saciou a alma, repôs as energias. Agora levanta. Levanta. Levanta e segue no processo. Vai no embalo, porque Deus agora está te dando renovo. Deus está te embalando nesse processo. Deus está te mostrando: eu estou contigo todos os dias. Todos os dias da sua vida. José não tinha ninguém lá fisicamente, mas tinha o Espírito de Deus a conduzi-lo todos os dias. É fácil levantar numa prisão, é fácil sair do cativeiro, é fácil fugir da aparência do mal, não é fácil, mas José era um homem que se revestia da armadura de Deus, era cheio do Espírito Santo, mente de Cristo, conduzido pelo Espírito. Precisamos ser assim. Vamos ter medo em algum momento. De que temerei? Do que recearei se o meu Senhor está comigo? De que me recearei? Não para não, querido. Olha para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado e diga: suporta o processo.